Meu Deus, Alice, isso você nunca me contou. Au, sons, venham todos. Hoje, um programa especial. Uma noite sertaneja. Uma noite queerneja. Já ouviu falar? Pois é. No programa de hoje, temos o prazer absurdo de ter aqui conosco Alice Marconi e Gabel, um especial queernejo. Vamos todos manjar e curtir muito. Gente, é um prazer receber vocês aqui na Rádio Ei-Som. A gente estava super ansioso por esse episódio de conversar sobre todo tipo de som com vocês, então sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui, gente. Valeu, da hora. Show. E a nossa primeira pergunta é inevitável. Como é que vocês estão nesse isolamento, nessa fase de pandemia? Ai. Eu posso começar. Eu tô oscilando entre estar muito bem e muito disposto, querendo fazer coisas, produzir coisas, criar, e estar zero disposto a fazer nada, assim. Tem dia que eu acordo super animado, querendo botar tudo em prática, e no outro dia eu já não quero mais nada. Eu me pergunto o que eu tô fazendo, pra que eu inventei poquinejo, enfim, desses sentimentos, assim. Não, eu tô, acho que bem parecida com o Gabel. Tenho estado melhor, assim, de uns dias pra cá, né? Porque consegui focar minha criatividade no trabalho como roteirista, né? Apareceram uns projetos aí, tô conseguindo desenvolver umas coisas e então rola um apaziguamento, mas no começo eu tava muito desesperada, porque ser artista independente, trabalhar com música num cenário desses estava assim, desesperador, né? Enfim, pelo menos consegui focar em outras coisas, sem falar, né, no sentimento de desespero frente ao mundo, né? Essas coisas loucas que não param de acontecer, gente. Pelo amor de Deus, cancela o roteirista dessa série. Cancela essa série. O roteirista tá forçando a barra, né? Tá forçando, cara, tá. Já deu. Deus me livre, gente. Deus me livre, olha. E vocês estão conseguindo compor nesse momento tão show de bola? Olha, como eu tô, né, oscilando entre um mood e outro, tem hora que eu super tô inspirado, assim, e aí eu consigo escrever alguma coisa, me vem uma ideia, um insight, assim, uma coisa super legal. E aí eu começo a visualizar o clipe, já começo a elaborar outros projetos, enfim, já fico doido, assim. Mas quando eu vejo que não tá rolando, eu nem me pressiono muito, assim. Eu acho que eu respeito muito essa coisa de não tá fluindo mesmo o meu processo criativo. E eu deixo. Em algum momento vem, sabe? Quando você consegue um momento para entrar no clima de compor ou de pensar a respeito de música e produção, são coisas relacionadas ao tema da pandemia? Ah, não rolou nada relacionado a esse tema. Não compus nada, não tive ideia artística nenhuma em relação a isso. Muito pelo peso, assim, né? Pelo um clima super tenso. Eu tô vendo gente criando coisas, né? Sobre a quarentena, o funk lá da MC Rebeca, Quarentena, né? Eu amo. Mas não sei, não tô nessa vibe, assim, de brincar com isso, sabe? Eu tô muito, muito tenso com isso tudo e, enfim, quando eu vou compor alguma coisa é algo que não tem nada a ver com isso. Eu vou pra outros lados, é até meio uma maneira de escapar disso tudo, sabe? Ai, pra mim, assim, eu realmente não tô conseguindo compor música nova, né? Até porque as composições que eu quero produzir agora, elas já estão meio construídas, então, sei lá, né?
continuo tendo ideias megalomaníacas para projetos futuros, mas não para algo que eu vá realizar agora e nunca passando muito por sentar e compor uma música, né? Mais pelos conceitos e tal. Mas acho que eu tenho tentado pensar criativamente sobre maneiras, né, de continuar sendo produtiva de alguma forma na quarentena, né? Acho que por um lado é ótimo que apareça esse projeto meu com roteiro, né, para manter as travestis empregadas, pagando aluguel, mas assim, pensando na minha carreira de cantora mesmo, essas soluções, né, de como que, né, tô pensando agora, por exemplo, o vídeo para lançar o próximo single, né, pensar o material do lançamento, eu acho que isso são soluções criativas também que a gente precisa ter na pandemia, enfim, estamos aí descobrindo, e de algum jeito falar sobre, né, o isolamento social, eu acho, pensar em maneiras criativas de continuar produzindo, sabe? Por mais que não esteja posto diretamente ali no tema, eu acho que, sei lá, é também uma atividade criativa, né? Sim, sim. A impressão que dá é que no trabalho de vocês existe uma linha traçada já meio que completa de produção e uma construção estética, uma linguagem que vem bem alinhada já, sabe? As coisas elas parecem que tem uma continuidade, parece uma coisa só. Vocês fazem um processo de compor primeiro uma música e depois vocês pensam para onde que ela vai, se ela tem a ver com esse projeto atual, se ela tem que ser guardada numa gaveta para uma outra fase, ou entram em outros processos, pensam num resultado final antes e depois vai pensar que música que poderia ser feita para entrar naquela cara estética. Eu imagino o produto final, tá, é isso, então eu vou criar algo que condiz com esse resultado que eu quero chegar, né. Dentro do meu álbum que eu tô produzindo tem alguns exemplos disso, né. É muito imaginar o resultado final mesmo, e aí vem, assim, a gente vai visualizando o videoclipe, visualizando as coisas visuais mesmo, os looks que poderiam compor esse universo que a gente tá criando, enfim, vem toda uma coisa visual também, pelo menos pra mim. E é isso, é um processo muito louco, assim, que pode funcionar de várias formas. E pra mim, eu acho que a composição sempre tem uma forma muito narrativa de acontecer. Não sei, acho que isso tem a ver também com o meu trabalho como roteirista, como, enfim, né, trabalhando no audiovisual também. Eu acho que a música acaba sendo mais uma das formas de expressar essa mesma coisa que é contar histórias, né. Então, quando eu penso num projeto, quando, enfim, né, eu comecei a pensar sobre essa minha entrada no sertanejo, eu, enfim, entro num processo criativo de contar histórias mesmo, né? Que histórias e narrativas os meus clipes vão contar, que temas vão aparecer nessas letras. Então, acho que essas respostas são, né, o que vão conduzindo o meu processo de composição, assim. Então, tanto é que tem músicas, por exemplo, Noite Quente, né? Que é a melodia, parte dela, a parte do verso, era uma melodia super antiga, uma das primeiras melodias que eu compus no violão, assim, na minha vida. Assim como o meu próximo single, que vai sair, acho que mais ou menos em agosto. Não sei ainda a data, Aí sim. não sei, não vou me comprometer, porque, Estamos prontas. parece que tem uma parceria especialíssima aí, assim. É? Mas acho que é uma poquinês. Fica no ar, gente. Tá difícil. Os ouvintes aí podem pensar bastante, refletir. Eu não sei, cara. Não sei se tem ideia. É que tem um cenário gigantesco de Pokémon, com muitos artistas. Então, assim, pode ser verdade. qualquer um. Pode ser. Qualquer um, velho. Caramba. Enfim, né, esse próximo single, a melodia
dessa música foi a primeira melodia que eu compus na minha vida. Tipo, isso foi em 2014. Que da hora. Quando eu tava aprendendo a tocar violão na minha aulinha que me ensinava pop rock e sertanejo, né? Então acho que o sertanejo estando já desde sempre dentro de mim, mas naquela época eu compus essa música achando que era um pop rock, e Noite Quente, a primeira, quando vem, né, a melodia do verso, eu achava que era uma baladinha assim de pop, enfim. E isso eram coisas muito antigas, que agora que eu tenho um conceito sertanejo, eu retomo e vou reestudando tempo, né, tentando pensar em como transformar essas melodias que eu tinha lá atrás como algo sertanejo, e percebo que o sertanejo, por mais que eu pensasse que ia ser um pop rock e um city pop, já estavam na melodia, né, já estavam ali. Uhum. E, enfim, aí eu acho que a partir do momento, eu sou uma pessoa muito abstrata, muito conceitual, né, então é isso, agora eu vou falar, então, desse sentimento bucólico, de fantasia, no interior, retomar minha história de LGBT, no sítio, né? Que imaginários são esses? Ai, as criaturas folclóricas, né? Tipo, eu acho que uma coisa que fez muito parte da minha história e que a minha vida no interior traz com muita força, essas histórias de ET, de lobisomem, de mula sem cabeça, de espírito. Então, tudo isso vem quando eu quero falar de sertanejo, vem também um sentimento de um romantismo, né? De sonhar com amores possíveis, de estar bem imbuída numa sofrência, num chifres, né? Num sentimento de amores que não acontecem mesmo, né? Ali enquanto LGBT no interior. Então, eu acho que tudo isso, assim, vai vindo como discussão e eu vou entendendo quais são as mensagens e histórias que eu quero contar, e aí a gente vai encontrando a música, né? Depois que esses primeiros singles, né, foram sendo encontradas e eu entro num processo com o Fabrício, que é o produtor, é o mesmo produtor do Gabriel também, Uhum. eu começo a estudar mais os ritmos mesmo. Então aí, enfim, aí tem algumas músicas do meu EP que eu já tô num estudo, tipo, essa melodia vai ser assim, pensando já nas referências diretas do sertanejo, né? Enfim. Uhum. Mas é isso, eu acho que é um processo que começa bem conceitual e aí a música vai se encaixando nisso, né? Então teve toda uma caminhada musical até chegar no sertanejo, né? Não foi uma coisa que tava desde sempre, que você cresceu ouvindo. Inclusive, eu queria perguntar isso pro Gabriel, porque até por causa do pai dele, né? Acho que ele passou desde criancinha, desde bebê, ouvindo sertanejo. Eu queria saber se esse estilo, se você já era identificado com ele ou se isso também veio depois nessa transformação. Veio bem depois, veio bem tarde, na verdade, assim, essa minha relação de paz com o sertanejo. É recente até. Eu lancei Amor Rural no ano passado, né? E assim, poucos meses antes disso, assim, que eu decidi que eu faria sertanejo mesmo. Bem antes de decidir isso, eu já tinha pensado na possibilidade de fazer sertanejo, mas não era o poquenejo. Era um sertanejo, enfim, sertanejo que a gente vê aí, mais padronizado do mercado, tananana. Só que toda vez que eu pensava nessa possibilidade, eu falava, gente, mas o que vai ser isso, né? Vai ser muito ruim eu fazendo isso. Vai ser horrível, porque não vai ser nada assim, vai ser, sei lá, outra pessoa. E, e a minha dificuldade de me enxergar nisso era justamente porque eu sou muito um viadinho do pop, eu sou muito assim da cultura pop, eu sou muito fã de divas pop, eu fui muito empurrado pro pop mesmo, mas eu não vivi assim no pop, consumindo música pop, cultura pop, é, como uma coisa assim que, ai, não sou eu de verdade e querendo estar no cenário sertanejo, sabe? Eu vivi muito, muito bem esses anos todos sendo um viadinho do pop. E aí de uns tempos pra cá, eu fiquei pensando nessa coisa assim de
resgatar raízes mesmo, sabe? E eu acho que isso veio muito de um lugar também de observar artistas independentes que estavam surgindo e ver como eles estavam resgatando as raízes deles. Então, assim, comecei a escutar muito tecnobrega, muito música regional, assim, do Pernambuco, sabe? Do norte, do Pará. É, e, e fiquei assim, gente, o que essas pessoas estão resgatando, né? Sendo LGBTs e cantando sobre as questões delas nesses estilos musicais que predominam ali na região onde elas vivem e cresceram. E eu não tô fazendo isso também, sabe? Enfim, aí começou a me bater essa questão, sabe? E aí, Amor Rural surgiu como uma brincadeira, né? Que o meu namorado me mostrou lá a letra do refrão, porque foi ele que compôs a parte do refrão, a parte mais chiclete da música. E eu falei, é isso. É exatamente isso que eu vou fazer. Que da hora. E aí, a partir desse refrão, o pocnejo foi fluindo, e aí virou queernejo também, né? E aí mais galera foi aparecendo, pipocando, e enfim. Total, pô, uma história parecida, né? E se confluíam vocês dois, cara, que estão aqui agora nesse programa, Sim. inaugurando aí esse estilo fudido, maravilhoso, queernejo, né? Eu amo, eu amo. É, e como vocês chegaram no Ocro, assim? Vocês se conheceram pela música? Como é que foi? Acho que primeiro eu conheci Gabriel como fã. Alan, Da hora. Ai, meu Deus. que maravilhosa! Tinha trabalhado no meu projeto musical anterior com Silas Henrique, que é um diretor maravilhoso, que foi o diretor de Sugar Daddy. Sim, sim. Silas, um beijo, Silas, maravilhoso. Perfeito! E nesse meu projeto anterior, então, Silas dirige um clipe meu, o único single que eu tenho da minha fase popzinha também. E a partir do Silas, né, quando o Silas vai gravar Sugar Daddy, ele sabendo, enfim, que eu tava começando a ter minhas ideias sertanejas e que eu era fãzíssima de Gabel, me chama pra ir pro set e eu vou. Ai, bem. E Silas fez essa ponte. Ele tinha me falado antes da Alice ir até o set de filmagem que, enfim, eu tenho uma amiga, ela vai lançar o Travanejo. Aí eu, Travanejo? Meu Deus do céu! Eu preciso disso. E aí, enfim, aí a gente se conheceu lá no set. E a partir daí a gente começou a conversar. Eu falei, então você quer fazer Travanejo, né? Eu tô fazendo Paquinejo. Aí começamos a falar sobre produção. A Alice queria alguém pra produzir, né? Tava em busca dessa pessoa pra produzir o som dela. Aí eu apresentei pra ela o Fabrício, que é o meu produtor também. Uhum. E aí, enfim, começou esse sururu aí. Eu amo, mas é bem isso, até porque, né, acho que uma das principais coisas que estava me atravancando no meu processo era justamente essa figura de uma pessoa para me ajudar com a produção, né, porque eu acredito que a gente no cenário da música independente tem uma distância do sertanejo, né, enquanto linguagem, e estava muito difícil. Eu tentei trabalhar com, sei lá, 3 pessoas, o single Noite Quente, né, e não acontecia, assim, tipo. Com 3 pessoas com 3 produtores diferentes? Ah, que doido. Da hora. Mas esses produtores, amiga, não eram de sertanejo, né? Não tinham nada a ver com sertanejo. Tipo, são pessoas que até eu tava num processo de começar a me entender, de querer, eu quero abordar o sertanejo, mas não sei exatamente como, né? Então, enfim, eu até cheguei a produzir a versão synth pop dessa música, que não deu certo pra mim. Aí depois eu começo a trabalhar com uma outra pessoa, já na proposta, vamos fazer uma coisa sertaneja, mas a pessoa não era do sertanejo, entendeu? Então, Isso é muito difícil, de fato, assim, tipo, quando você pega alguém, né, que não é do estilo pra fazer algo, aí, enfim, eu acho que as pessoas ficam meio patinando ali. sim.
E aí, enfim, não deu certo, mas não é nada desmerecendo o trabalho da pessoa. É uma produtora Sim, sim. incrível, mas, tipo, é de Uhum. outro estilo, né? Sim, sim. E aí, enfim, quando eu encontro o Fabrício, deu muito certo, assim, né? E aí, acho que eu, enfim, aí a vontade foi de, então vamos de projetão, vamos de EP. Que deixar o elogio ao Fabrício, porque tá realmente incrível, assim. Ai, Produção sertaneja é uma coisa, assim, mega, né? É difícil mesmo, tipo, você não, sei lá, não ser fluente nessa linguagem e conseguir chegar perto de onde vocês chegaram com ele. É muito incrível, assim. E aí é isso, né? A banda gigantesca, todo mundo tocando tudo muito bem, que forma aquela coisa elegante, maravilhosa. E como vocês pensam em fazer com isso ao vivo, por exemplo? Porque, né, a gente é artista independente e tal. Vocês pensam em botar no palco o mais próximo do que vocês chegaram na produção, ou vocês vão montar outros esquemas? Olha, pra mim é mais complicado essa parte. Eu acho que desse rolê todo é o maior desafio, assim, o ao vivo. É justamente por eu estar fazendo uma coisa mais nesse cenário independente, né? E, enfim, na maioria das vezes, aonde eu vou tocar, os lugares que eu vou fazer show, né? As baladas, enfim. O lugar, ele geralmente é pequeno, assim, então não é um palco gigante que cabe uma banda inteira. Porque, assim, se a gente for ver Sugar Daddy, por exemplo, eu acho que tem uns 6, 7 instrumentos orgânicos, não sei. Sim, Mas uma algo assim, então é galera. botar 7 pessoas num palco, mais eu, com instrumento, bateria e todo equipamento, tipo, tem que ter um espaço, né? Total. Que não é o espaço que o artista independente brasileiro está tendo Uhum. hoje. Então, pra mim, eu tô muito nessa brisa, assim, até de fazer disso um conceito mesmo, sabe? De fazer esse som orgânico do sertanejo, que é tradicional, de uma forma mais pop, moderna, reduzida e conceitual mesmo no ao vivo, sabe? Uhum. Talvez com, no máximo, assim, 2 músicos nesse momento inicial, Total. né? Mas assim, quem sabe Uhum. futuramente uma super banda, não tô dispensando também. Então. Telão de LED, faz o bagulho Eu quero. YouTube, assim, ia ser massa. que eu acho que é uma coisa de pensar as duas perguntas, na verdade. Eu nunca cheguei a fazer um show ao vivo, assim, tirando as lives do Instagram, que sou eu, Uhum. voz e violão, né? Mas eu nunca cheguei a fazer um show ao vivo, porque assim que eu lancei Noite Quente, a pandemia começou, o isolamento social começou, não tive essa experiência, mas eu, Renato, Ah, é? e mais algumas pessoas estávamos ensaiando, né? Era uma banda com 6 pessoas. Então era eu, Renato, no violão, Leonardo Fázio na guitarra, Gil Costa na percussão, bateria, Camila Araújo no baixo, é, o Vitor Marsula no baixo e Pedro na sanfona, né? Então, assim, é uma banda gigantesca, né? Várias agendas. A gente conseguiu ensaiar todo mundo junto, acho que nenhuma vez, Total. né? E, enfim, acho que essas dificuldades, assim, de ter uma super estrutura já se colocavam, né? Então, eu estava entrando num processo de pensar um formato reduzido, né? Para a gente ter, pensando sempre opções diante do tamanho da estrutura que a gente teria em um show ou outro, em uma casa ou outra, né? Então, eu fico pensando que para manter a identidade da produção, um conceito que eu trabalhei muito com o Fabrício foi, né, de tipo ter o sertanejo marcadão lá, classicão, mas também aproveitar de uma coisa que, enfim, artistas do próprio sertanejo universitário, como Luan Santana, é, enfim, né? Acho que ele é o nome mais assim gritante para mim de misturar o sertanejo com linguagens do pop, então com sintetizador, né? O Gustavo Mioto faz um pouco disso também.
enfim, fui no show ao vivo dele, tem vários synths acontecendo ali, né? Então, mantendo essa identidade de um sertanejo com o pop, eu gostaria de manter sempre uma estrutura de palco que, mesmo quando reduzida, né, que tivesse essa essência. Então, um violão sempre no vaneirão e alguém no synth, né, se precisar reduzir muito, porque geralmente esses shows sertanejos assim de Villa Country, etc, é sempre 2 violão e uma sanfona, né? Uhum. Então, pensando em manter a corda enfim, né, o teclado ali da sanfona, eu misturaria isso, assim, né, ter o pop, ter o synth, que tá bem marcado em Noite Quente, eu acho que vai estar nas próximas faixas do meu EP, mas ter o sertanejo ali, o seu vaneirão, a sua bachata, o seu arroz ali bem marcado no violão. Então, acho que, né, precisaria acabar com a quarentena pra gente voltar a ensaiar e começar a entender essa linguagem, assim. E outra coisa que eu penso muito pros meus shows, independentemente da forma da música mesmo, né, dos instrumentistas e tal, é ter um trabalho cênico, performático. Então, Legal. pensar num line-up, daí eu acho que vai diretamente ao que o Renato perguntou, né, de como o meu trabalho como atriz e roteirista vem também para minha carreira como cantora. Então, pensar a entrada no palco como uma peça mesmo, como uma performance, começo, meio e fim, né, com um line-up contando uma história, com o meu corpo também performando movimentos e símbolos, enfim, né, e entregando ali no palco uma coisa que nas lives é muito limitado, porque a gente não tem espaço, não tem Sim, luz, total. não tem nada, né, então, enfim. Mas eu visualizo assim esse lugar do ao vivo, pra mim, agora, pelo menos agora, nesse começo, e nesse EP, nessa primeira parte da carreira. Da hora. Eu acho que o clipe de Noite Quente dá bem esse tom já dá pra ver essa mistura instrumental Sim. e também visual, né? Tem uma parte ali animal que rola um Vogue no meio de uma música sertaneja, é muito massa. Sim. E a Alice querendo que eu dançasse, gente, no clipe. Eu falei, minha filha, não. Vai estragar o clipe, você sabe. Isso, meu amor, jamais. Aí eu falei, não, eu pego a cabeça do cavalo aqui, o crânio, e só faço a bonita. Tá bom. Arrasou. Performance, querida, não é só dar Vogue, é segurar o esqueleto também. Total. Tem seu valor pra caralho. Como tem sido a recepção do Pocnejo? E como vocês acham que ele se insere no mercado musical? Porque o sertanejo tem uma tradição muito forte, né? A gente espera certas coisas quando ouve esse tipo de som. E vocês estão inovando. É uma mistura de linguagens do pop, POC, com o sertanejo raiz ou sertanejo universitário, mais atual também. O que pode agregar esses dois públicos ou também ter resistência desses dois públicos, né? Como tem sido esse processo? Tem muita gente botando fé, né, nesse, vou chamar de movimento, né? O movimento do queernejo. Eu acho que as pessoas tem muita gente olhando pra isso e falando, nossa, que iniciativa legal, eu acho que tá precisando mesmo. E aí elas estão, assim, se juntando pra poder fazer o rolê acontecer, igual a Alice falou, de 40 cineastas lá no set de filmagem dela, dando o melhor, assim, pra fazer o clipe de Noite Quente sair, e a mesma coisa nos meus videoclipes, sabe? E em relação ao público, assim que eu lancei Amor Rural, eu recebi muitas mensagens mesmo, assim, especialmente de meninos gays do interior, falando sobre o fato de serem, né, do interior, de crescerem ali com o sertanejo perto, assim, presente na própria casa das pessoas o tempo todo, desde cedo, e nunca terem essa representação, assim, com quem elas pudessem se identificar, de fato. Que foi um processo que eu passei, né, de até renegar o sertanejo por essa não identificação. Então eu acho que agora,
algumas pessoas estão conseguindo se enxergar um pouquinho mais nesse rolê. Uhum. E aí eu acho que elas compram a ideia com isso, sabe? Mas ao mesmo tempo também tem a galera que acha um absurdo isso tudo. Tem, assim, gente que tá se coçando muito. Quando eu lancei, né, meu primeiro single, deu uma ótima repercussão, né? E eu acho que isso foi muito positivo pro início disso tudo, né? E muito por conta do meu pai também, pelo nome que ele já tem, enfim. Eu acho que isso ajudou muito com que as pessoas me vissem e as pessoas vissem o que poderia sair dali, entendeu? Desse movimento. Conforme foram saindo as matérias, né? Filho de Solimões lança sertanejo gay. Filho de Solimões canta um amor proibido no mato. Que assim, saindo várias matérias do tipo. Eu acho que acabou atingindo várias pessoas, vários tipos de pessoas. E, enfim, a gente chegou também numa galera que não aceitou muito bem. Eu acho muito engraçado que num dos posts que era sobre o Fivela Fest, né, que agora está indeterminadamente adiado. Só pra situar, o Fivela Fest é um festival que a gente estava organizando, que ia acontecer agora, hoje, 19 de junho. Ô, louco! Mas acabou que a gente deixou esse projeto de lado um pouco, a gente acabou nem adiando assim e definindo uma outra data, porque a gente achou melhor deixar em aberto pra gente repensar melhor e ver qual é a melhor forma de fazer isso se tornar possível. Mas é um festival que vai reunir esses artistas do queernejo, né? Uhum. E aí nessa linha de frente, assim, tava eu, Alice e a Gali. Legal. E em o que eu ia falar é que em um dos anúncios quer dizer, anúncios não, né? Um dos portais que repostou falando sobre o Fivela, choveu de hate das POC. Sim. Sério? Achavam um absurdo umas LGBT cantarem sertanejo. Só que aí a gente lendo os comentários, vinha umas coisas assim, né? Tipo, certeza que vai ser um monte de gay branca heteronormativa, né? Então, o sertanejo tem uma tradição tão grande de ser um negócio branco e heteronormativo que até quando a gente de dentro do movimento tenta implodir isso, recebe essa crítica, né? De que a gente estaria se heteronormativizando. Então, enfim, né? Eu acho que não é esse o ponto, mas dizendo que teve, né? Isso aconteceu, isso foi posto, e eu acho que a gente vai enfrentar uma resistência, sim, tanto das LGBTs que vão ver esse processo como algo que capitula o sistema, né? Que sucumbe às forças da heteronormatividade, o que é justamente o contrário, e do público mais sertanejo tradicional que vai olhar para o rolê LGBT e achar meio estranho, né? Como eu estava falando, quando eu fiz a experiência de focar os anúncios do meu videoclipe para um público mais tradicionalmente sertanejo, eu percebi, assim, bastante gente falando, nossa, que legal. Isso foi muito legal, né? Umas tias ou pessoas que não têm a menor proximidade com questões e pautas identitárias, etc. E tal, falando, nossa, muito bonito, que legal seu trabalho, o que é? Teve uma tia que me chamou, que é maravilhosa. Linda você, o que é LGBT? Que animal. Achei maravilhoso. Então isso é ótimo, assim, mas também teve as tias, teve vários, tipo, vai se converter, vai encontrar Jesus. As coisas tão posta, né? Eu acho que por ser muito novo a gente está se propondo a entrar num espaço muito novo, né, de ocupação de corpos LGBT, a gente vai mobilizar tanto muito esforço positivo para que isso aconteça, quanto esforço negativo para que isso não aconteça, né? Tipo o Brasil de hoje em dia. Eu acho que ainda tem essa resistência muito, muito grande, como a Alice falou, da própria galera da comunidade em olhar pra isso e falar, não, gente, sertanejo não é pra viado, não. Que mané, poquenejo, gente, nada a ver. Mas eu acho que, sei lá, tipo, eu pelo menos
enxergo chamar de hate. Esses dois tipos de hate de formas bem distintas, né? Então, tem essa galera hétero, geralmente mais velha, que é público do sertanejo tradicional, que olha pra gente, acha um absurdo, e aí tem a galera LGBT que também acha um absurdo, mas eu acho que as motivações pra que elas achem absurdo são muito diferentes. Eu acho que quando essa visão assim de absurdo vem de dentro da comunidade, vem como uma forma de resistência mesmo em relação ao que é novo e medo até por tudo que o sertanejo, né, representa e enfim, por todas Sim. as problemáticas dentro das narrativas e posicionamentos políticos, enfim. Eu acho que criou-se essa imagem assim ao longo dos anos de que a figura sertaneja é ruim, né, pra gente. Então, quando chega um viadinho ou uma travesti falando, vamos fazer sertanejo? Eu acho que as pessoas ficam meio receosas mesmo, e eu procuro entender esse lado também. Uhum. Então eu acho que são dois tipos de hates diferentes. Total, Sim, faz total. bastante sentido, cara. E o que é muito da hora é que as músicas são muito fodas. Tipo, cara, sei lá, tipo, você vê o comment section ali das músicas de vocês. Tem uma galera falando, tipo, no começo eu achei meio estranho, mas depois eu não consigo mais parar de cantar. Sei que lá, tipo, É o poder animal, do queernejo. Cara, é o poder, velho. Vocês hitmakers na parada, cara. Quem não precisa de um bom hit? Eu preciso de um bom hit, cara. Ai, Todo mundo gosta de um cara, bom hit, né? as músicas não saem da cabeça. É muito incrível isso que vocês têm, tipo, de um faro melódico, assim, pro bagulho grudar na cabeça, cara. É realmente Total. um hit, mano. ai, que Sério. É Obrigado, absurdo. obrigado. Uma vez eu saí num date Tinder, aí a pessoa fala, cara, eu preciso te mostrar esse som, tá na minha cabeça, é muito louco. Aí no caso era Amor Rural. Eu falei, bicho, você acha Não que eu é não tô ligado, possível. baby? Juro, cara, seriaço. Eu amo. Seriaço. Aí eu sei lá, falei, Eu amo ser referência. Aqueles. e eu tava, tipo, ligadíssimo já. Eu falei, nossa, que legal. Mas já tá, mano, é foda, é muito massa. Então, parabéns, assim, já deixar realmente a nossa Obrigado. admiração pelo som e da minha sorte incrível de ter cruzado com a Alice e poder fazer parte da banda dela e dessa história do Pocnejo também, porque é demais. Arrasou. Obrigado, querido. Mas eu acho que é importante, assim, falar, quando você diz que fica na cabeça, né, que não sai da cabeça, eu acho que, pelo menos, Amor Rural, né, é o conjunto no todo, assim. Eu acho que é essa letra, que é polêmica. É a melodiazinha, ótima. mas também eu acho que é essa proposta de trazer como é que fala? Do sertanejo dos anos 90, de uma coisa, de uma guitarrinha mais Zezé de Camargo. E eu acho que, assim que a música começa com aquela guitarrinha, pelo menos assim, me vem muitas coisas, assim, de imagens mesmo na cabeça, de um contexto, sei lá, que foi deixado lá nos anos 90, sabe? Uhum. E que não é explorado no sertanejo hoje. Então eu acho que mexeu até com a nostalgia. Mexe muito, é verdade. Então eu acho que isso foi um fator, assim, também, que fez a música dar muito certo. Sim, é uma nostalgia ressignificada, né? Sim. Porque ela soa familiar, mas ao mesmo tempo ela é muito fresca, igual eu falei. Total. Ai, tudo. Tô feliz agora, tô feliz. Não, sério, é realmente muito foda, cara. Obrigado. Nós somos compositores, ou pelo menos a gente tenta ser, né? Então, uma curiosidade que a gente tem bem forte é em relação ao processo de compor, né? E a gente tá falando de hits, e vocês conseguiram fazer grandes hits, porque, pô, são músicas que ficam na cabeça no melhor sentido, elas são boas e elas não vão embora, né? Como é que vocês fazem como é que é o processo de composição pra vocês? Vocês pensam nisso, tipo, já, cara, vou fazer essa música aqui, vai... tão fudidos, cara, vão ficar com a música na cabeça. Como é que funciona? Eu rezo e falo, Deus, por favor, me dê um hit. Então é Deus. Tô zoando. É Deus, mamãe. Gente, olha, é bem difícil. O meu processo, particularmente
por causa do meu trabalho com audiovisual, né, com roteiro, etc e tal, eu tendo antes a pensar nas músicas como conceitos, né? Uhum. Eu sou muito abstrata no meu processo de criação. Então é isso. Eu quero Noite Quente, por exemplo, né? Eu quero falar sobre frustração amorosa. Então isso vai, né? Esse tema vai gerando associações, ideias, e acho que é muito louco isso, porque eu tendo uma ideia do tema geral do que eu quero abordar, e aí não é só quando eu, né, por isso que acho que o sertanejo veio para mim como uma potência muito grande, porque mobilizou muitos afetos, histórias e sensações e coisas que eu tinha na minha memória, né, na minha vida, na minha formação, com o folclore, por exemplo, né, que lá no clipe tem o lobisomem. Então, querer abordar o universo bucólico e usar das figuras folclóricas para falar de metáforas sobre os meus sentimentos, sobre ser uma mulher trans no interior, enfim, né, o lobisomem como essa figura do masculino que é super sexual e que só consegue consumir e viver esse desejo e essa energia à noite, e durante o dia foge, né, vira homem, digamos assim. Enfim, né, todas essas figuras que habitavam o meu imaginário se colocam, e daí eu começo a pensar nas músicas muito conceitualmente mesmo, né? Essa música eu vou falar sobre a mula sem cabeça. E a mula sem cabeça me faz pensar em culpa da sexualidade feminina, e fogo, e tesão, e desejo, então vai ser uma música sexy. E aí eu vou começando a montar o que é cada uma das faixas, né? Não, nessa eu vou falar de lobisomem, então eu vou falar de uma coisa que é cíclica, né? Que tem a noite e tem o dia, tem o bom e tem o ruim, né? Então, como é bom, mas como é ruim. Então, essas coisas eu opero muito no conceito, e aí eu vou pro violão e a coisa acontece ali meio que, sei lá como. Eu sou uma péssima musicista, assim, não sei nada de teoria. Mentira! Mentira! Mentiu. Alice Marconi é cancelada após mentir em podcast. Não sei nada de teoria musical. Assim, é um processo muito instintivo mesmo, mas eu só vou pro violão depois que eu tenho na minha cabeça o filmão. O filme, exatamente. Aliás, aqui, só deixar um salve pro Tomás Aquino, na real. Grande pacote do Bacurau, que foi muito foda no clipe e show. Um abraço aí. Arrasaram. Lindíssimo. Total. Ai, gente, tô pensando aqui o que eu falo sobre o meu processo. Eu não sei, pensando assim em Amor Rural e Sugar Daddy, que são as duas músicas lançadas até agora, né? Eu acho que eu tive para essas duas músicas algo assim que me deu start. No caso de Amor Rural, o refrão, não sei se vocês sabem, não foi composto por mim. A parte mais tchan da música foi composta pelo meu namorado. Ele compôs, assim, tipo, muito de zoeira, num momento X, tipo, ele tava lá, vou compor um negócio aqui. E aí fez, vamos assumir o nosso amor rural. E ele me mostrou. E aí eu tive um negócio, assim, uma chave, sabe? Que virou na minha cabeça e falei, vou construir esse ambiente, esse contexto rural, essa narrativa, e criar uma historinha em cima desse refrão seu. Posso? Aí ele falou, pode. Aí eu me joguei e comecei a, igual a Alice falou, pensar conceitualmente, pensar no filme, né? E fui, enfim, tentando encaixar coisas de melodia, de letra. Eu vou fazendo tudo meio que junto, assim, sabe? Às vezes surge uma melodia
na minha cabeça e depois que eu encaixo uma letra, mas às vezes eu já tenho uma frase pronta e ainda não tem melodia, a melodia vem depois, então é tudo muito, assim, não tem uma regra. Mas eu acho que eu sempre, pensando assim nessas minhas músicas, as duas tiveram uma coisa que me deu o start, assim. Sugar Daddy, eu já tinha em mente querer mencionar o Milionário José Rico de alguma forma. É animal. E aí eu falei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi Milionário José Rico. Eu preciso falar esse nome em alguma música. O que pode ser relacionado a isso? Dinheiro. Né? Eu vou falar uma música sobre dinheiro, mas eu não quero que seja uma coisa de ostentação, de meu carrão zero, isso aqui lá. Que, tipo, enfim, que a gente já vê muito por aí, né? Sim, E que é bom mesmo. também, não estou, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tô falando mal. Mas eu queria realmente alguma coisa que fosse na contramão, sabe? Que, sei lá. E aí eu pensei nessa figura do homem mais velho, né? Porque Milionário José Rico, enfim, José Rico infelizmente já faleceu, né? Mas milionário aí, velhinho. Fiquei pensando, ele pode ser um Sugar Daddy. Animal. E aí eu pensei, o nome da música é Sugar Daddy, pronto. Sugar Daddy e Milionário José Rico. E aí, a partir disso, as coisas vão fluindo, sabe? Melodicamente, liricamente. E eu acho que as minhas composições novas do álbum que eu tô produzindo tem sido muito assim. Eu penso num tema, num nome, numa palavra, numa coisa muito específica, e a partir dessa coisa eu vou desenvolvendo. Animal. Cara, que da hora saber disso, velho. Uma Aí, ouvintes, que presente, hein? De nada. eu lembrei, verdade. enquanto o Gabriel falava, que, na verdade, Noite Quente também, o refrão eu compus agora, desde que eu entrei na pegada sertaneja, né? Só que esse verso, essa música, existe e eu venho tentando produzi-la há, sei lá, uns 3, 4 anos. Esse verso, quero seu olho de pirilampo, piscando à noite, quinto esse canto, isso existe há muito tempo na minha cabeça e com os acordes. Isso já foi, eu tenho até aqui, só faltaria mixar, mas eu tenho uma versão synth pop dessa música com outro refrão, com outro ritmo, outra coisa, e acho que também por conta do meu processo de nunca conseguir me identificar direito com esse pop no. Na verdade, não é me identificar, né? Não sentir que aquilo cabia direito na minha voz, na minha proposta, na minha formação musical. É isso, uma música que eu comecei a compor 3 anos atrás, pensando que ia ser um popzinho synth, virou é perfeitamente uma música sertaneja. Então, eu acho que Noite Quente, pra mim, é muito o exemplo de como essa musicalidade sertaneja, por mais que eu tenha renegado ela por vários anos da minha vida, esteve em mim. E outras melodias de várias das músicas, de 3 músicas do meu EP, são melodias antigas que eu encontrei enquanto eu estava tentando explorar o que eu achava que era pop. E agora eu olho e começo a analisar e pesquisar sobre ritmo, sobre tempo, né, sobre essas fórmulas do sertanejo. Eu percebo, gente, sempre foi sertanejo! E aí, esses temas que agora eu venho encontrando, eu começo a colocar em cima de coisas que eu encontrei no violão há muito tempo atrás. Então, eu acho bem curioso, assim, esse processo. Aí, agora que eu tô num processo mais de pesquisa de música, assim, e tal, as 2 últimas faixas do meu EP vieram primeiro o violão e depois eu entendi a letra, assim, e a melodia, né? Então, sei lá, eu acho que Noite Quente, pra mim, representa um processo bem curioso, assim, icônico de justamente, né, de rejeitar o sertanejo, nem pensar nessa possibilidade, mas na verdade ele sempre esteve ali. É sobre isso. Vocês têm também uma coisa muito forte de trabalhar com a imagem, né?
Vocês têm uma questão estética muito forte no trabalho de vocês, né? Como é que funciona essa relação de trabalhar isso a partir das composições, tanto no figurino, aliás, ambos vêm do cinema, né? Como é que funciona essa construção estética de personagem Eu para acho que vocês? musicalmente, né, sonoramente falando, a gente as pessoas ouvem, né, e elas identificam muito mais uma parada sertaneja do que algo pop. Por mais que o nosso som tenha resquícios ali de coisas que são pop. Uhum. Mas eu acho que esteticamente, assim, a gente bebe muito, eu, né, pelo menos falando, assim, do Gabel. Mas acho que a Alice vai concordar comigo, a gente bebe muito de fontes que são dessa cultura pop. E por a gente vir do cinema também, né, eu gosto muito de filmes western, né, enfim, Clint Uhum. Eastwood, John Wayne. O meu pai, ele é apaixonado no Mazzaropi. Que legal. Então, assim, eu cresci ouvindo meu pai falando sobre Mazzaropi, assim. Não assisti todos os filmes de Mazzaropi, mas pretendo, inclusive, como uma pesquisa. E eu acho que é isso, assim, sabe? Misturar coisas que são mais brilhosas, mais coloridas, mais da cultura pop, assim, que vem dessas divas pop que a gente tanto consumiu durante tanto tempo, né? A Gaga, por exemplo, que eu e a Alice somos Little Monsters, vale a pena ressaltar aqui. E então, tipo, a Gaga, por exemplo, ela tem a era country dela, né? Joanne. Enfim. E aí eu acho que a gente tem buscado, assim, fazer essa mistura de estética, de algo que seja mais tchan e chamativo, com elementos, né, como chapéu, berrante, elementos específicos que já estão aí presentes na cultura sertaneja há muito, muito, muito tempo. Esse universo estético, imagético, rico, vem realmente do pop mesmo e da própria noção de videoclipe, né, que é uma coisa do pop, do rock, né, de um universo que é diferente do sertanejo, que eu acho que está muito mais focado nos ao vivos, nos acústicos, Sim, sim. né, em outros formatos audiovisuais. Então, realmente eu visualizo como uma referência do pop. E, mas uma referência muito específica do pop, né? Eu tenho muita vontade de contar histórias, né? O eterno vício da roteirista, de um clipe que tem uma narrativa, que tem um roteirinho, que tem uma historinha, né? Enfim, e percebo a possibilidade disso acontecer dentro de um videoclipe com as Lady Gaga da vida, com os paparazzi, né? Com aqueles clipes que são em si uma obra e não só, eu vou fazer aqui um negócio para subir o troço no YouTube, né? Aí também Uhum. eu acho que é muito potente o espaço do videoclipe para potencializar a sua mensagem, né? E como eu disse mesmo, às vezes vem antes para mim o videoclipe e depois a letra da música que vai ser Uhum. Que cantada ali, legal. né? Tipo, como eu vinha dizendo, o último single de trabalho que eu quero ter nesse EP, para mim, é uma música sobre a mula sem cabeça, e para mim eu tenho o clipe na minha cabeça já, e o clipe veio, né? Para mim, meu primeiro EP é uma trilogia, assim, os três clipes têm uma continuidade simbólica, assim, e, e é isso, né? Então a narrativa e o visual e a estética às vezes até precede a música no meu processo, né? É bem complexo, assim, isso. Música cinemão, música É, animal. Eu acho que pensar na imagem, no visual, nessas coisas que são mais visuais mesmo, ajudam no processo também, na hora de compor, na hora de. Até de pensar em melodia e timbre, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem uma música no meu álbum, ó, os spoilers. Tem uma Aê! música no meu álbum que ela soa. Ela é muito assim, influenciada pelos countries dos anos 50, 60, assim, antigão mesmo, americano.
Então Vai elas... ter aquele banjo de Sugar Daddy? Então, aí tem, sabe, uns timbres que são mais específicos e que você escuta e já vem coisas na sua mente, assim, coisas imagéticas mesmo. E eu acho que pra essa música específica, eu pensei muito na imagem, eu pensei muito nesses filmes de Bang Bang. E pra partir disso, do meu imaginário, assim, o que seria, né, esse filme, como construir essa história, construir essa narrativa e essa letra. E em relação a show, hein? Como é que vocês se relacionam com isso? De se apresentar, por exemplo, vai subir no palco, é uma personagem que entra no palco? Como é que funciona essa preparação para mostrar ao vivo o som? Para mim, o show é muito... O meu show precisa ser muito performático, precisa contar uma historinha, o line-up tem uma narrativa, eu faço gestos simbólicos, eu sempre tento pensar, né, quase em algo como cênico mesmo, né, me devido muito num trabalho de atriz, etc e tal. Não é exatamente... É uma personagem, porque eu acho que também às vezes é bom a gente se defender, sabe, criar uma máscara e distanciar a Alice, cantora da Alice, pessoa, mas, enfim, eu acho que eu gosto de ir para um show quando eu sinto que eu vou ter uma liberdade de explorar o cênico e o performático, né? Nas lives do Instagram, o enquadramento, o espaço, a possibilidade, né? Eu ter que tocar o violão aqui, enfim, tudo isso acaba limitando muito o que eu gosto de fazer, que é a Lady Gaga. Amo. Pra mim, assim, é um desafio e eu acho que toda essa trajetória tá sendo um desafio, uma descoberta, assim, enquanto artista, porque durante muito tempo eu tive medo de palco. Eu acho que desse universo, né, de ser artista e, enfim, me lançar, eu acho que uma das coisas que mais me apavorou, assim, no início foi o palco. Foi, nossa, vou ter que fazer ao vivo. E porque eu já tive experiências ruins, assim, antes de pensar em poquinejo. Na minha cidade, enfim, tive uma experiência bem ruim, assim, de ir num lugar, me apresentar, e não que a galera vaiou, enfim, me tratou mal, mas sabe quando você olha pro público e tá todo mundo assim, ai meu Deus, sai daí. Não aguento mais. Então eu já passei por isso e eu acho que me traumatizou um pouco, assim. Mas depois que eu comecei a fazer shows da minha era queerneja, eu acho que essas coisas foram melhorando muito, assim. Eu ainda me acho um pouco tímido, mas quando eu entro no palco e eu vejo a galera cantando e eu vejo a galera se jogando, assim, tipo... Nossa, porque Amor Rural, gente, no show, as pessoas cantam de um jeito, demais. elas se jogam, e aí, tipo, aí eu me jogo também, entendeu? Aí eu vou. Massa. E eu acho que isso não tem na live, né? Tipo, não tem esse contato, você não tá vendo a galera ali junto com você, então falta esse calorzinho ali de público. Mas... emoji só, né? Então. Mas muitas vezes, às vezes nem dá pra ler também, enfim. Na primeira vez que eu fiz live, terminei de tocar a música, fiquei... os aplausos... Ai, cadê? Eu tenho isso, assim, eu termino a música na live, aí eu não sei o que fazer. Aí eu fico... É isso, gente, essa é a minha música. Sim. Que ódio. É bem difícil. Eu fiz uma live só nesse período de pandemia e eu toquei, tipo, 2 músicas minhas só. Aí quando eu acabei, tipo, começou outro artista na live, parecia que eu, tipo... Na hora que eu tava tocando, eu tava num grande show, que tava todo mundo curtindo, mas aí acabou e eu vi que era só meu celular na minha frente. Continuava tudo igual. Sim. Aí, cara, eu fiz o que eu faria pós-show, que eu bebi para cacete, assim. Muito louco, e fumando 1000 cigarros, assim.
falando, caralho, velho, esse artista é massa. Mas é uma sensação. É igual fazer live com amigos, assim, né? Que você não vê há muito tempo. Vamos fazer uma live bebendo e tal, não sei o que lá, beleza. Aí você tem 2 horas de diversão, aí você tá só na frente do seu celular, do seu computador e você continua sozinho. Sim, Rapaz. é louco, muito louco isso. Eu acho também que. Aí eu não sei, vamos ver o que a Alice diz sobre. Eu acho que a gente também tem uma dificuldade enquanto artista independente, fazendo sertanejo, que é muito essa questão das grandes produções e dos instrumentos orgânicos, né? Todos os shows que eu tenho feito até agora é assim, eu e um DJ, sabe? Então é uma estrutura e um tipo de formação assim de palco, né, que é totalmente oposta ao que é um show de sertanejo com grande produção, sabe? E assim, eu tenho muita vontade mesmo de ter uma banda um dia, assim, comigo no palco, tocando as músicas ao vivo real. Fazendo aquele solinho de guitarra na guitarra ali ao vivo, sabe? Sem ser o playback dela tocado. Sim. Mas, assim, por enquanto, a gente segue fazendo dessa forma. Ó, agora eu lembro que eu falei da 1 hora de programa, tá chegando e assim, muitas latinhas foram consumidas, então vai começar a ficar um pouco mais. Desculpa. Mas sobre isso da banda, né? Eu acho maravilhoso, eu fico muito, tipo, Renato, você é perfeito. Ah, meu Deus. Amo muito a sua presença lá, super empenhado. Enfim, eu acho que eu dei muita sorte de conseguir encontrar músicos foda que estejam empenhados em fazer acontecer. Mas também é isso, né? Querendo ou não, a gente tem 6 pessoas, né? São 6 agendas para bater, 6. Sim, é bem mais complicado. Né? Isso é bem difícil. A gente, né, agora estamos completamente parado por causa da pandemia, mas, enfim, é uma questão, eu acho. Assim, até questões, né? Isso é que a gente ainda nem chegou a conseguir ir para o palco com Noite Quente para saber, e com o showzinho que a gente estava começando a organizar por causa da pandemia, mas porque uma questão que estava começando a me surgir, até na própria áudio, por exemplo, vai caber 6 músicos naquele palco, sabe? Tipo, tem espaços de show, demanda uma estrutura, né? O formato sertanejo que a gente está tentando construir, que é complicado, assim. Então, sei lá, eu fico muito feliz que a gente esteja nesse empenho, mas me assusta a demanda de trabalho que dá. Eu acho que também é ser flexível, assim, em relação às possibilidades de fazer, de como fazer show, né? Eu acho que ter uma banda, assim, preparada é ótima, mas ter algo em mente que seja mais compacto, que seja voz e um synth ou um DJ, alguma coisa também é ótimo, sabe? Que aí a gente vai estar preparado para conseguir se adaptar para diferentes, todos, né? diferentes lugares, assim, que a gente for tocar, onde o palco talvez seja muito pequeno, enfim. Cara, tem sempre um momento do programa que a gente clama por algum patrocínio de alguma marca de cerveja pra gente... Tipo, não é monetário, é só latinhas, cara. Tipo, só isso que a gente pede, assim. Aliás, você que tá ouvindo aqui esse episódio da Rádio Eisson e conhece alguém que é dono de uma fábrica de cerveja, pode mandar pra todo mundo aqui. Eu vou até pegar uma cerveja, gente, peraí. Eu não saberia... Aê! Se a gente já tivesse sendo patrocinado, o Gabriel e a Alice estariam recebendo cada um uma caixinha de cerveja. Por favor. E os entrevistadores também, seria maravilhoso. Seria um sonho. E agora com a pandemia que limita mais ainda a nossa possibilidade de não poder fazer show e turnê tão rápido, como se adequar a esse ambiente inóspito que virou ser um artista? Já tava treta, agora tá mais treta ainda. Então qual é a pegada? Bandcamp? Plays no Spotify, entrar em playlist, YouTube, clipes, ou o que a gente vai fazer? Os streamings pagam uma porcentagem muito bizarra, né? É muito difícil da gente se localizar assim, para onde é que a gente vai como carreira, né? Além de antigamente, né? Parece que faz 10 anos, mas parece mesmo. A gente
tinha show, né? Tinha um outro Nem lugar lembro. também. A gente investia na internet, mas para conseguir fazer shows e Pegar o circular, gancho né? que você jogou, Juliano, desse de investir na internet para fazer show. Isso foi a chave do meu desespero quando começou a pandemia e o isolamento social. Porque a gente criou essa relação com a internet, com as redes sociais, né? Do tipo, beleza, vamos aqui fazer toda uma campanha, vamos bombar e conseguir. E essa relação do artista independente com o Instagram, enfim, com os likes, em buscar view, em buscar streaming, em buscar um engajamento online, tinha um objetivo final que era chegar num show. Sim. Uhum. Agora, isso virou a própria coisa, né? Parece. Exatamente. E isso gera em mim, eu não sei assim, vocês, mas gera uma ansiedade e Gera. Nossa, eu fico juro, foi muito difícil pra mim conseguir me relacionar com essa ideia, né? De tipo, tá, ok, então agora todo o meu dinheiro vai vir de streaming, de views e de Bandcamp, então eu tenho que ter 49 trilhões de seguidores no Instagram, sabe? Umas noias Sim, loucas. Sim, total. sim, sim. Aí de repente você vira blogueirinha e não mais cantora. Total, exatamente. Isso eu acho tão desesperador. Por isso que a minha resposta pra vocês é péssima. É do tipo, eu tô me dando muito bem no mercado porque eu tô fazendo outra coisa. Mas é isso mesmo, cara. É desesperador, assim. Eu acho Virou som, bicho. que artistas que conseguem agora fazer uma live paga, etc e tal, são artistas que já têm uma visibilidade, né? Já são consolidados. Então, Sim, pra sim. gente que tá muito começando, ou que, enfim, não tem um público tão gigante, mas conseguia manter, né, um showzinho num bar ali, enfim, realmente, é só negatividade, assim, eu não consegui ainda encontrar uma resposta. Eu acho que é bem isso que a Alice falou. Acho que o artista independente, ele tem muito objetivo, assim, com rede social, com vídeos no YouTube, enfim, toda essa coisa online, né? De converter esses números, né? Esses algoritmos em shows. E aí chega esse momento agora, a gente fica meio, e agora? Tá, e agora o que a gente vai fazer? Sei lá, eu reconheço que eu não enfrento todas as dificuldades de um artista independente. Que não tem um pai famoso, já consolidado no mercado, enfim, todas essas questões. E a gente volta para aquela conversa também do porquê que Amor Rural deu muito certo, né? Porque, enfim, também levou o nome aí do meu pai, que ajudou a alavancar, né, mesmo. E porque é um hit! E porque é um hit, lógico. E porque cara, é porque é um Exato. grande hit também. Mas é isso, eu acho que, sei lá, tô nesse lugar aí de artista independente. Ô, gente, e vocês que são vanguarda e inovadores do queernejo, pocnejo, travanejo e todas as suas maravilhosas variedades, vocês podem dar para os nossos ouvintes algumas dicas de outros artistas que estão nessa caminhada, que fazem um som legal pra galera ir pesquisar? Alor, drag maravilhosa, Red Alor, perfeita. Red é REDDY, espaço, ALLOR. Ela é brasileira? Alor. Ela é brasileira. Vizinha minha lá. Eu nasci em Franca, ela nasceu em São José do Rio Preto. Aí sim. Sim. Vai, agora, Gabel, ping-pong. Gali Galó, que tá aí com o Sapanejo e o Não Binejo, trazendo... Grande som. Sim, ela tá trazendo... Ela vai lançar um single, dia 30 agora. Caminhoneira, ela tá trazendo uma coisa que é até mais alternativa, assim, sabe? Tem um som bem indie, folk, country, queer, sertanejo, sei lá. Exato. Tem Zerzil, que é um menino gay também, que tinha, enfim, todo um projeto aí meio pop, e agora se entendeu aí também sertanejo, e tá vindo com um álbum, parece.
Maneiro. Sertanejo já tem o primeiro single, que é É uma paródia. paródia Uma do... versão de Old Town Road do Lil Nas. Tudo. E temos o Ben T, que não necessariamente tá fazendo o sertanejo puro, mas ele utiliza a viola caipira nas músicas dele. Ele faz o que ele chama de queer synth folk, e ele utiliza muito a viola caipira, a viola de 10 cordas, como base, assim, pra todas as músicas dele. O que fica muito rico, assim, sabe? É uma coisa que diferencia muito ele de outros artistas. Ele é incrível. Eu acho muito legal como todos esses artistas que a gente falou são muito diferentes entre si, né? Uhum. Pegada do sertanejo, porque é muito louco como eu acho que quando a gente atualmente fala sertanejo, a gente pensa numa fórmula mesmo, sabe? Sim, Uma coisa muito quadrada que tá no mainstream, muito formulaicazinha, e acho que é interessante, é raro a gente ver, até pelo esquema, né, de como as produções funcionam e tal. Mas eu acho que é muito interessante a gente resgatar que o sertanejo é plural também nas suas expressões e nas suas possibilidades, né? Que nem a gente tá falando bastante do Bente agora com a viola caipira. O próprio Almir Sater, que Uhum. para mim é uma super referência, ele não se... Eu já vi várias entrevistas deles em que ele não se diz sertanejo. Tão estagnada é a concepção que a gente tem de sertanejo. Mas eu acho que Almir Sater é sertanejo. Né? Sim. Ele tá falando de ritmos rurais, de um universo rural. Então, eu acho que a gente construiu uma coisa tão quadrada e tão fixa e tão enrijecida do que seja sertanejo, que outras coisas que estão flertando e se inspirando e trabalhando e ampliando o que é o sertanejo acaba, né, a gente tem dificuldade em enxergar que seja. Outra coisa que eu super enxergo que tem uma pegada sertaneja, e eu sempre bato nessa tecla, é o Clube da Esquina. E tem várias músicas ali que você escuta os ritmos do violão. Enfim, Milton é de Minas, né, gente? Tipo, aquilo ali é Minas Gerais. Tipo, ali tem sertanejo. Então, eu acho muito louco como a gente segmentou isso, né? Virou um negócio que tudo que é meio experimental e meio buscando sonoridades diferentes acaba saindo um pouco porque não tá naquele quadradinho que é, né, do sertanejozão universitário que a gente consome hoje. Vivo. A gente vai fazer a última pergunta agora pra finalizar o pod. Pode. Eu queria saber de vocês qual que é o sonho com o som que vocês têm. Meu Deus. Nossa, profundo, calma. Eu não sei, tipo, eu acho que eu sempre tive uma relação com a música, assim, de... Ai, meu Deus do céu. Cancela. É a nossa versão lá do Abu Janra de falar o que é a vida. Nossa, é Aí a muito galera, filosófico. É muito filosófico. Parabéns, Juliano. Eu vou falar que eu acho que eu sei um pouco o que eu quero com o primeiro EP. Perfeito. Tem várias coisas do que a gente vem dizendo aqui, que eu já disse hoje aqui, que acho que tocam um pouco nisso, né? Do que a gente espera, enfim, etc e tal, das transformações sociais, etc e tal. Mas eu acho que tem um lugar potente em cantar sertanejo agora, desse jeito, que criar um lugar mesmo no imaginário das pessoas, do mundo, de que travestis amam, mulheres amam, mulheres trans amam e falam sobre amor e sofrem de amor e cantam de amor. Porque eu acho que, né, a música, para mim, sempre ocupou muito esse lugar, né? Eu sempre, enfim, me relacionei com as minhas letras e com as minhas composições de uma maneira... Gente, quantas músicas que eu já escrevi pra boy, entendeu? Pra namoradinho, pra menininho que terminou comigo, pra amores não correspondidos, etc e tal. Então,
Eu acho que tem um lugar de um sentimentalismo, de um romantismo, que o sertanejo é o lugar de fazer isso, e eu acho que eu fazer isso é potente agora, porque não tem, né? As mulheres trans e travestis estão muito relegadas a um lugar social mesmo de abandono, de rejeição, de aquela que é a puta, que eu como e sumo, né? O amor romântico, a existência, a possibilidade do amor não está posta para esse corpo. Então, sim, eu vou cantar sobre me apaixonar, eu vou cantar sobre amar, e vou falar disso vestida nos meus tecidos bufantes de fadinha do interior, bem onírica, bem fantasiosa, transando com meu lobisomem, entendeu? Eu acho que tem um lugar do conto de fadas mesmo, que o sertanejo agora tá me possibilitando encontrar e viver. Maravilhosa. Linda. E Gabel que lute pra responder tão bonito assim. Não, mas eu acho assim que eu também consigo responder com esse meu primeiro projeto, né? O que eu quero com esse primeiro projeto. Eu acho que explorar a música num sentido de misturar, como a gente tem falado aqui durante toda essa conversa, né? Eu acho que esse meu primeiro projeto, ele é sertanejo, de fato, ele é queernejo, mas eu tô numa brisa, assim, de tentar ver quais são as possibilidades de fusão, assim, sabe? Do sertanejo com outras coisas. Então, além de toda essa questão da representatividade, né, de querer que LGBTs se identifiquem com essas narrativas, com esse gênero, com esse universo que a gente está criando, eu acho que tem essa coisa mais musical, né, como você perguntou, o que eu quero com o som. Eu acho que eu quero explorar as possibilidades de se fazer sertanejo. Então, misturar o sertanejo com essa parada mais country, como eu mencionei agora mesmo, com algo que seja mais pop, com alguma coisa, sei lá, de ritmos do norte ou do nordeste do país, sabe? Muito por essa questão da padronização, né? De como o sertanejo vem sendo feito há muito tempo, e desistir essa fórmula, né? E como um desejo mesmo até de levantar um questionamento, assim, de por que a gente não pode fazer um sertanejo de outra forma, né? Falando sobre esses assuntos, sobre as nossas narrativas e que soe mais diverso, né? Não sei se ficou claro, mas enfim. Ficou muito totalmente massa, cara. claro. Animal. Gente, muito obrigado de novo. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Entrevista maravilhosa. E vamos espalhar a ideia do queernejo, pois ele é Vamos, por favor. completamente fantástico, cara. Obrigado. Parabéns pra vocês dois. Obrigado, gente, pelo convite. Eu amei. Vocês foram ótimos também. Aham. E estamos aí para possíveis próximos episódios, né? Quem sabe? Yes! Massa. Ah, obrigado, gente. Foi um prazer absurdo. A gente fica sempre na rádio Ei Som, a gente tá em busca da magia do som e a gente encontrou com vocês hoje. Foi muito louco esse papo e vocês falaram várias vezes sobre referências e a gente tá muito honrado de estar falando com duas pessoas que estão se construindo como referências para muita gente que tá buscando som. Ai, que lindo! Agora eu vou chorar. Estamos emocionados aqui. Mas é isso, gente. Arrasaram. Gente, é isso. Agora entra a vinheta do finalzinho. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Beijo.